A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei conhecido como ECA Digital. Esse projeto está criando regras de proteção a crianças e adolescentes nas redes sociais e nas plataformas digitais. O texto determina medidas para evitar exposição a riscos como pornografia, suicídio, bullying e exploração sexual. A votação aconteceu um dia depois de o PL ganhar regime de urgência, o que acelerou a tramitação. O relator, deputado Jadiel Alencar, incluiu emendas para reforçar o papel das famílias na proteção digital. Segundo ele, o texto traz critérios mais objetivos e segurança jurídica para o cumprimento dessas regras. O presidente da Câmara, Hugo Mota, destacou que o tema não é de esquerda ou de direita, mas um consenso de defesa das crianças. Para a deputada Sâmia Bonfim, o projeto representa um marco histórico. E até o deputado Kim Kataguiri elogiou a versão final, considerada por ele mais equilibrada. O projeto agora vai continuar para o Senado, que precisa revisar as mudanças feitas pela Câmara. Assim, o Brasil avança no debate sobre como proteger crianças e adolescentes e tornar o ambiente digital mais seguro. O projeto agora continua para o Senado, que precisa revisar as mudanças que foram feitas pela Câmara. Sexta-feira, 22 de agosto de 2025. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o Videocast em Detalhes que está começando. E aqui, de segunda a sexta-feira, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje eu vou conversar com o professor Nelson Preto, da Universidade Federal da Bahia. Professor, obrigado por aceitar nosso convite. Bem-vindo. Obrigado, Gabi. Um prazer enorme estar com vocês aqui. Prazer enorme te receber também, professor. Eu quero começar te perguntando sobre esse projeto que foi aprovado na Câmara essa semana. Ele está sendo chamado de ECA Digital. É interessante porque hoje nós temos leis específicas de proteção à criança e também ao adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente é a mais emblemática. Recentemente eu conversei aqui no Em Detalhes até com o ex-secretário nacional dos Direitos da Criança, o Ariel Castro Alves, que é advogado também, e ele chamou a atenção para que esse Estatuto da Criança, né, o ECA, ele foi criado ali na década de 90. E por mais que tenha passado por aprimoramentos, de toda forma, a gente não tinha como imaginar há 35 anos que a gente fosse ter esse potencial todo por parte das redes sociais, das plataformas, da internet. Esse texto agora, que a gente tem como um projeto no Congresso Nacional aprovado, ele tem uma regulação bastante específica para as plataformas, voltado para esse público infanto-juvenil. Qual que é o tamanho desse avanço? Depois eu vou destrinchar aqui alguns pontos específicos com o senhor, professor. Tá bom. O avanço, obviamente, é enorme, né? Mas é como a gente sempre avalia, né? Por caminhos tortuosos, a gente vai chegando em coisas que há muitos anos nós temos trabalhado, e tanto do ponto de vista de pesquisa como do ponto de vista de uma atuação ativista política de vários movimentos sociais. O tema da regulação das plataformas é um tema constante ao longo de todos esses anos, e agora ele terminou sendo impulsionado, para usar uma linguagem das plataformas, por conta, de um lado, da carta do presidente americano Donald Trump, que coloca lá numa única, 2 linhas no máximo, esse tema, mas cada dia que passa estamos vendo que ele é um tema central, que a carta do Trump é um dos temas centrais, mas se não, talvez o mais importante. E o outro é a denúncia recente agora de um influenciador aí, com o nome como isso é dado agora a essas pessoas, sobre a pornografia infantil. Esse tema esse tema da regulação, esse tema do que estamos vivendo no momento, é um tema que tem que ser tratado em diversas camadas. Eu diria, para começar, de que a questão da pedofilia infantil, ela
é um tema que tem que ser tratado na perspectiva do presencial, daquilo que é do mundo em que nós nos encontramos, né? E também do digital. Do ponto de vista da chamada adultização, a mesma coisa, vocês já devem ter conversado ou vão conversar com psicólogos sobre o que está acontecendo nessa juventude, nesse mundo alucinado, né? E depois entramos, propriamente dito, na questão das redes sociais. A gente está falando de perigos nas plataformas para as crianças, então eu acho que vale a pena te perguntar de que tipo de perigo mais grave essa criança, esse adolescente, eles ficam mais protegidos, né? Porque tem um combate proposto nesse projeto mais forte à exploração sexual, por exemplo. Tem o bullying, a questão do bullying é colocada também. Então, as empresas elas seriam obrigadas a acionar as autoridades e também para fazer a remoção desse material quando ele for identificado. Então, de que maneira isso seria uma atuação mais eficaz, né? Como funcionam essas redes sociais? Elas funcionam a partir destes algoritmos opacos que fazem com que as pessoas sejam enganchadas naqueles conteúdos. Então, o problema central hoje é em como estes algoritmos estão promovendo os conteúdos. Porque se esses conteúdos fossem parar na rede e não houvesse nenhum tipo de impulsionamento visando a monetização tanto daquele que faz como da empresa que levanta esse conteúdo, ele não ganharia esses milhões, bilhões de usuários, de seguidores que fazem com que essas pessoas terminem sendo pessoas absolutamente poderosas do ponto de vista econômico. Então esse é um ponto que nós precisamos nos debruçar profundamente, quer dizer, é possível estar no país uma rede que desculpe, vou melhorar a frase, é possível estar no país sem regulação, que esse é que é o ponto central, uma rede, e vamos falar, quando a gente fala uma rede, a gente está falando de uma empresa que sem regulação promove determinados conteúdos sem compromisso com direitos humanos, com proteção das crianças, com combate ao racismo, com combate à misoginia e por aí vai. Então, este é o ponto central que nós, a Coalizão Direitos da Rede, diversos institutos que estiveram presentes essa semana lá no Congresso, contribuindo com a escrita e com o debate sobre esse projeto, vem ao longo do tempo defendendo, ou seja, isso é urgente. E é claro que esse tipo de regulação ela vai caminhar por duas grandes vertentes. Uma do ponto de vista econômico, são empresas que lucram muito no país, e isso precisa ser também analisado do ponto de vista econômico. E do outro é do ponto de vista de como elas funcionam, do ponto de vista disso que eu estou chamando de, vários pesquisadores, de engajamento para a monetização. Então, estes são pontos centrais. Esse projeto, ele termina trazendo e enfrentando isso? Sim, para as questões graves, repito, da pornografia, da exploração sexual de jovens, de crianças, adolescentes, e por isso ele terminou sendo conhecido como ECA digital. Assim como lá atrás, quando estávamos no debate sobre marco civil e toda essa legislação, se trouxe uma lei que se ganhou o apelido de Lei Carolina Dickmann. Por quê? Porque naquela época vazaram fotografias da atriz e aí se ganhou esse apelido. Então você observa que esse debate é um debate bastante antigo que nós estamos fazendo e que finalmente agora ele efetivamente entra na pauta, estando aprovado já na Câmara e voltando ao Senado, e eu espero que ele seja aprovado, obviamente, porque isso será um avanço nesse sentido. E é óbvio, Gabriela, que isso vai levar à ira do presidente americano mais uma vez. Vai dizer que é provocação, vai dizer que tudo isso, porque do ponto de vista econômico, certo? Nós estamos efetivamente fazendo aquilo que temos que fazer e que o império não tem interesse. Com toda certeza, professor. Eu vou aproveitar esse gancho, depois a gente volta a falar sobre publicidade infantil também, porque é importante. Mas para falar sobre
como essa pauta tem sido tratada aqui olhando para a extrema-direita? É um tema que não é unanimidade para aprovação, mas até esses parlamentares extremistas, eles perceberam que tentar fazer um atrelamento, vamos dizer assim, à censura seria muito difícil. Eles não conseguiriam fazer obstrução também desse projeto quando houve a votação de urgência, enfim. Então, eu quero ouvir a sua análise sobre isso, porque esses parlamentares, um grupo específico, né, está atrelado justamente ao governo Trump e, enfim, a essas sanções que o Brasil vem sofrendo, a esse discurso, né? Só que, por outro lado, eles são os mesmos parlamentares que sempre usaram muito essa narrativa de a gente tem que proteger as criancinhas, e é algo que não fecha muito bem, né? Até acho que vale uma explicação didática também, professor, sobre a diferença, né, entre proteção e censura. Uma coisa é muito diferente da outra, né? Claro, claro. Veja bem, a palavra mais forte para dizer assim, não cola, né? Não fazer a Isso. defesa das criancinhas, né? Então, eles estão, inclusive, correndo riscos. É curioso, a gente não pode esquecer que nós estamos há um ano e pouquinho de uma eleição o ano que vem. Então, cada milímetro de movimento desses parlamentares é de olho na eleição. Isso não tenhamos dúvida. Então, observe, essa junção. E por isso que foi boa a aprovação desse projeto de lei, certo? Porque ele pega tudo aquilo que nós vínhamos ao longo do tempo debatendo em torno da soberania digital, da regulação das plataformas, e aí das tecnologias da educação. Aí temos muitas outras frentes que poderíamos tratar. Mas ele pega com o argumento da defesa das criancinhas e coloca muitas das coisas que nós defendemos ali e, obviamente, pelo impacto que o tema causou, porque a gente tem praticamente 2 semanas que só fala isso, né? Por esse impacto, ele foi muito importante, porque mobilizou, inclusive, isso é uma coisa muito legal para a gente destacar, a nossa Câmara dos Deputados, o nosso Congresso Nacional, a escutar os movimentos sociais. Então, ao longo dessa semana, todos esses, Instituto Alana, Coalizão Direitos da Rede, vários dos nossos parceiros que são militantes importantes na defesa da soberania digital, da regulação das redes, da revisão dos direitos autorais, da proteção de dados pessoais, enfim, é uma lista enorme, né? Vários deles estiveram lá e nós conseguimos, com essa mobilização da sociedade, através dessas nossas lideranças políticas não parlamentares, construir um projeto de lei, que agora é uma lei que vai para o Senado e depois ser sancionada, que efetivamente toca em questões centrais da infância. Ótimo, já chegamos num passo, agora precisamos ir mais, porque temos muitos outros assuntos que ainda precisam estar presentes no debate sobre regulação das plataformas. Uma outra coisa em paralelo a tudo isso é que é importante a gente dizer que aqueles que defendem as crianças precisam também defender a regulação das plataformas. E nessa hora que a gente mostra essa conexão entre essas duas coisas, certamente muitos dos parlamentares da direita e da extrema-direita que estavam juntos agora vão começar a pular fora. Então nós vamos ter que fazer um esforço de mostrar de que efetivamente regular essas plataformas é algo absolutamente central. Só para você ter uma ideia, eu estou aqui com um dado de uma pesquisa feita por pesquisadores da UNB, junto com diversos outros institutos, mostrando que o Brasil paga, de 2014 para cá, 23 bilhões em licenças, em software, em soluções de nuvem para essas empresas americanas. Não é possível isso acontecer. Ou seja, veja, eu estou querendo mostrar, Gabi, espero que esteja sendo claro. Sim. E aos que nos acompanham também, eu estou querendo mostrar que são diversas camadas que estão aí. Quer dizer, no momento em que
os dados das nossas crianças. Para ficar falando de crianças, podíamos falar agora da educação, que é onde eu estou inserido mais fortemente. Mas os dados das nossas crianças, se eles estiverem, mesmo com todos esses controles, operados, hospedados em data centers que obedecem à lei americana, nós estamos com uma vulnerabilidade enorme. E isso vale para dados de ciência e vale para dados da educação. Portanto, avançamos bastante na regulação das plataformas, temos que avançar muito mais na questão do combate à pedofilia, da adultização, temos que avançar na educação sexual nas escolas, isso não pode ser tratado como uma questão secundária, como essa extrema-direita, particularmente a extrema-direita, quer colocar isso num campo separado. Temos que avançar na formação digital das juventudes brasileiras, ou seja, não é possível que estas crianças, esses jovens, sejam, a palavra é, engabelados por essas redes sociais, do jeito que estão sendo. E óbvio que eu falo isso das crianças e dos jovens, porque o tema central nesta semana é esse. Mas estamos sendo todos nós enganchados nessas redes. É só ver como a gente consegue ficar 5 minutos desconectado, né? Então, quer dizer, são desafios e esforços que nós temos que fazer em diversas camadas, como eu falei no começo. Professor, muitos pontos que são relevantes demais, essa questão da proteção de dados das crianças, dos adolescentes também preocupam muito, mas quero fazer essa ligação com a sua área de pesquisa, que é a educação, que o senhor comentou aqui. Por quê? Quando a gente embarca, vamos dizer assim, nessa... O Felca, ele puxou ele levantou essa questão, que foi agora pautada pelo Congresso Nacional, enfim, ele que levantou esse debate com muita força, mas é um debate que já está colocado, claro, há bastante tempo. A questão que eu te pergunto porque nesse vídeo dele, ele faz um vídeo muito voltado também não só para a adultização, mas para a exploração sexual, a como as crianças são vistas dessa maneira e são presas, né? É horrível dizer isso, mas muito fáceis de pessoas que estão nas redes sociais à procura disso e que educam seus algoritmos para isso. E quando a gente fala a respeito disso, é impossível não falar de educação sexual nas escolas. E agora eu percebo que já tem especialistas atrelando a educação sexual também a educação digital, que eu acho que está totalmente ligado à área da educação. Não tem como falar de uma coisa sem falar da outra atualmente. Elas estão completamente interligadas, né? Pleno acordo. E por isso que eu acho, a gente fica meio constrangido de dizer que as crianças e nós somos presas fáceis, né? Porque realmente é uma expressão dura, mas é real. É real. Estes algoritmos têm um poder fenomenal. Cada um que está nos assistindo aqui, é só fazer uma reflexão das suas últimas 24 horas. Você está ali olhando, e olha a gente já trazendo, olha o movimento que eu faço. Olhando, quer dizer, olhando já é um movimento de tela, não é mais olhando no olho, é um movimento de tela. Repare como essas coisas vão acontecendo, né? Elas variando e nos envolvendo, nos colocando presas dessas tecnologias. Então, se eu não tiver, do ponto de vista formativo, professores qualificados trabalhando com esses temas na escola, efetivamente a gente não vai conseguir enfrentar isso tudo. Eu não quero dizer com isso que a escola vai resolver todos os problemas. Eu acho que a gente tem que, de novo, aí, trabalhar nas camadas. Nós temos um papel, eu sou professor e fui diretor de uma faculdade de educação, de uma universidade federal, então a gente tem um papel na formação qualificada dos professores e professoras. O Congresso e os movimentos sociais têm um papel no debate das leis, na garantia da democracia, na garantia da liberdade, na garantia da proteção de jovens, crianças e adolescentes. Portanto, estas ações, como você falou, elas são
como diz os Titãs, né, tudo ao mesmo tempo, aqui e agora. E qual é o grande desafio? Qual é? Parece até que é só um. Mas qual é um dos grandes desafios que nós temos hoje? É a aceleração com que essas coisas estão acontecendo. Portanto, quando a gente pensa que conseguiu resolver uma questão, a questão já se transformou em outra, às vezes muito maior. Eu me lembro muito sempre de uma pichação que apareceu no muro latino-americano, que diz assim, quando encontramos as respostas, mudaram as perguntas. Mudaram a pergunta. Portanto, o nosso desafio hoje é um pouco esse, quer dizer, a gente fica lutando, faz uma legislação sobre esse tema, e daqui a pouco já tem outros mecanismos que estão acontecendo numa rapidez muito grande para que a gente possa enfrentar e, de novo, transformar a lei. Por isso, meus caros e minhas caras que nos acompanham, o papel do Congresso Nacional. Agora, infelizmente, com esse Congresso que a gente tem, que só está preocupado em emenda secreta, a coisa fica difícil. Então, a gente precisa ter um Congresso que entenda que a função dele é pensar políticas públicas e não fazer obra no seu quintal. Infelizmente, não é essa forma como são eleitos e depois atuam os nossos parlamentares, uma grande parte deles, e aí, não resta dúvida, tem que nominar, são os parlamentares da direita, do centro, da direita e da extrema-direita. E falando em extrema-direita, voltamos ao que você mencionou sobre a formação sexual dessas crianças. Não há possibilidade de você não trabalhar com esse tema dentro das escolas. E isso não pode ser um tema restrito a um componente curricular ou, eventualmente, ao componente de biologia ou ciências naturais. Isso tem que ser um tema que tem que ser tratado por todos, porque muito antes do digital, nós aqui da Bahia lembramos muito claramente, e todo o Brasil conhece, né? É o tchan, na boquinha da garrafa, etc. e tal. Isso é o que está hoje proliferando na rede para todo mundo numa velocidade espantosa. E nós aqui já alertávamos naquela época deste grupo musical de que essa sexualização das crianças era algo problemático. Com as redes, obviamente, isso se intensifica de uma forma, me permitam repetir mais uma vez, por conta desses algoritmos opacos que ficam vendo qual conteúdo pode ser monetizado muito mais e impulsiona. Portanto, eles não são apenas um meio, eles estão ali trabalhando para aumentar o rendimento das empresas que sustentam esses aplicativos. E aí, obviamente, não resta dúvida que a gente tem que nominá-los, né? Uma única empresa de um único dono é dona do Facebook, do WhatsApp e do Instagram. Portanto, e só os maiores. Portanto, esta empresa, que tem um dono que opera diretamente os algoritmos no sentido de controlar, e as denúncias aí, Cambridge Analytica e tantas outras que saem, mostram claramente que não é algo que eles não sabem que está acontecendo. Claro. É algo que eles sabem que está acontecendo e que, se impulsionar, gera mais recurso. Portanto, tem que ser regulado. Perfeito. Eu vou, professor, te pedir aqui para a gente tentar, assim, é um desafio, né, de responder em um minutinho, porque a gente está chegando ao final. Mas não quero deixar de falar sobre as principais dificuldades de implementação desse projeto, como, por exemplo, essa questão da verificação de que está na idade adequada dessa criança, desse adolescente, né? Porque hoje é muito fácil a criança mentir, simplesmente, para usar a plataforma. E a outra questão é a da publicidade infantil, porque ela é considerada abusiva e ilegal pelo CONANDA desde 2014, no caso da televisão. Então, conseguiu-se chegar a uma regulação, né? E por esse projeto, esse público também teria um direcionamento, um limite para receber os anúncios e a publicidade. Na verdade, Gabriela, e aqueles que nos acompanham agora aqui, se nós apenas aplicássemos as leis que já existem no país, muitas dessas coisas poderiam ser coibidas. É muitas verdade. delas.
E é por isso, inclusive, que a gente achava que nem seria necessário mudar o artigo 19 do Marco Civil da Internet, porque os outros artigos e o conjunto de leis que o país já tem já permitiria fazer muita coisa e impedir essas barbaridades. Então, o desafio é enorme, por várias razões, e, obviamente, num minutinho, a gente tem que ser meio corrido nisso, e eu vou tocar no ponto central, que é o seguinte, do que eu acho. Uma dessas questões é que nós estamos lutando, eu vou usar essa expressão bélica, mas, na verdade, está em disputa o que está em jogo é uma disputa entre desiguais. Ou seja, estas empresas, que são 5 ou 6 grandes empresas de homens brancos do Vale do Silício americano, têm uma riqueza maior que o PIB de muitos países. Então, um enfrentamento, haja visto o que esse tema está na carta de Donald Trump, e olhar só com o que foi a posse do presidente americano em janeiro. Então, obviamente que a gente entendeu de que essas Big Techs estão com um poder fenomenal. E essa nossa luta é uma luta contra esse poder. Então, observe que é uma luta difícil, mas lentamente a gente está conseguindo algumas coisas e temos que, então, dizer que o papel do STF tem sido muito importante. Tenho que reconhecer a ação do governo federal nesse sentido. E, mais do que tudo, para mim essa é a questão mais importante que sai de todo esse momento, coisa que nós já vimos nos debates sobre, por exemplo, o Marco Civil da Internet, a participação da sociedade civil é fundamental. Então, quando o legislativo passa a trabalhar ouvindo os movimentos sociais, ouvindo aqueles movimentos que estudam essas questões, ouvindo os pesquisadores das universidades, a gente consegue fazer leis mais corretas do ponto de vista coerente com aquilo que é o avanço da ciência, aquilo que é o avanço da nossa luta pelos direitos humanos, pela democracia, e com isso só quem ganha é o país. Com isso, só quem ganha é o país. Claro que de imediato ganham crianças, jovens e adolescentes, mas, no fundo, estamos todos ganhando quando a gente consegue elaborar e ter leis mais consistentes para coibir o poder destas grandes empresas que atuam no país sem freios. Absolutamente, professor. E avançando como democracia, como sociedade também, quero muito agradecer sua participação. Um prazer te receber e te conhecer, professor. O prazer é todo meu. Disposição aí, porque o tema tem muitos desdobramentos. Quando quiser ir o campo da educação é um campo fértil. E vai render muito ainda, professor, essa discussão. Muito obrigada e um grande abraço. Até mais. Grande abraço. Quero te convidar também para a nossa aula no dia 28, que vai ser 8 horas da noite, 28 de agosto, sobre o best-seller Como as Democracias Morrem e também Como Salvar as Democracias, que é o livro que vem na sequência. Um dos autores é o Daniel Ziblatt, que vai estar aqui nessa aula junto com a gente. Então, a gente fala sobre uma perspectiva positiva também, depois que as democracias morrem, como elas podem ser recuperadas, como elas podem ser salvas. Tudo isso você acompanha nessa conversa junto com o Eduardo Moreira. É de graça. Também você vai ter a tradução de toda essa aula e você pode acompanhar online. Deixa lá o seu e-mail em detalhesicl.com.br. Eu reforço aqui que é uma das aulas mais importantes que a gente já teve aqui no nosso canal. Então, não perde, é uma grande oportunidade para todos nós, para o nosso aprendizado e combater, claro, esse avanço da extrema-direita com conhecimento. Agora você fica com o Mercado Investimentos. Na sequência tem o Rolê ICL e você pode acompanhar o Em Detalhes também nas plataformas de áudio. Você pode conferir conteúdo novo de segunda a sexta-feira. Até a próxima. A esquerda no Brasil diz que a direita quer matar a democracia. A direita no Brasil diz que a esquerda está fazendo uma ditadura. Quem será que está falando a verdade? Existe uma conspiração, um plano secreto por trás do que está sendo feito pela extrema-direita no Brasil? Quem poderia nos ajudar a entender esse xadrez político que, no final das contas, vai definir o destino das nossas vidas? Eu digo para vocês quem? Daniel Ziblatt.
autor do livro Como as Democracias Morrem, professor de Harvard e atualmente uma das pessoas mais demandadas no mundo para explicar esse fenômeno. E ele vai dar uma aula online gratuita aqui no ICL para toda essa nossa comunidade. Vai ser no dia 28 de agosto, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. São coisas que só o ICL traz para você. O ICL está em todo lugar, na palma da sua mão, na TV da sua casa e até nos seus ouvidos. Para ir além da manchete e mergulhar com apuração e contexto de verdade, acesse iclnoticias.com.br. Siga o ICL, compartilha e vem com a gente. Informação para quem pensa.